Alguém já falou que você tem um mundo imaginário muito fértil, que seus pensamentos parecem ter cores, perfume, formas muito realistas? Pois é, hoje nós vamos conversar aqui sobre a hiperfantasia, que é a capacidade que algumas pessoas têm de pensar cenários, de visualizar imagens que não estão sendo vistas de verdade ali no presente, e elas fazem isso de uma maneira muito nítida, constroem imagens mentais muito realistas. Nós falamos aqui outro dia sobre a afantasia, que é justamente o oposto, ou seja, não conseguir fazer as imagens mentais nem do futuro, nem do passado, muito menos de ideias fantasiosas, criativas, imaginativas. Eu vou inclusive deixar aqui para vocês nos cards esse vídeo, porque agora nós vamos ver a outra condição, essa condição fascinante que é conhecida como hiperfantasia e que muitas pessoas autistas e também pessoas com altas habilidades costumam relatar. Costumam perceber que pensam por imagens. A Temple Grandin até tem um livro falando sobre essa capacidade, essa tendência que ela tem de pensar por imagens. E começando aqui pelo contexto histórico, o primeiro cientista a reconhecer essa enorme variação que existe da capacidade ou habilidade de visualizar imagens mentalmente foi o Francis Galton, que apesar de ser primo do Charles Darwin, o Galton não tem essa excelente reputação, porque as medidas cognitivas que ele fazia, as medidas que ele pensava, né, os testes, acabavam seguindo uma linha de raciocínio, digamos assim, preconceituosa, que poderiam ser perigosas no futuro. Mas, de acordo com a história, em 1880, ele pediu aos participantes lá de uma pesquisa que avaliassem a sua própria memória visual sobre o seu último café da manhã. Então, ele queria que as pessoas descrevessem a iluminação do ambiente, a definição das imagens mentais, a coloração da mesa do café da manhã, o que havia, quais eram os alimentos e o que ela via além dos alimentos, né, nesse cenário. E o resultado foi que algumas pessoas relataram ser completamente incapazes de reproduzir uma imagem mentalmente, enquanto outras, incluindo o Darwin, conseguiam imaginar e narrar a cena, né, que eles haviam visualizado, a experiência que eles haviam vivido com muita clareza. E, infelizmente, essas descobertas, essas pesquisas, as perguntas que o Galton fez na época não despertaram interesse, a imaginação, digamos assim, dos cientistas na época. E só mais de um século depois é que outros psicólogos, como o Zeman, continuaram esses estudos. Aí de onde o Galton havia parado. E aí na última década o interesse pela hiperfantasia começou a crescer novamente e agora nós temos uma área específica para a investigação dessa capacidade. E, inclusive nós temos dados bem ricos e avaliações, escalas padronizadas para avaliar esse potencial. Então vamos ver o que os estudos novos têm a nos dizer sobre a hiperfantasia. Bem, o primeiro ponto é sobre a prevalência. A hiperfantasia parece ser um pouco mais frequente na população do que a afantasia. Na pesquisa de validação do questionário de vivacidade das imagens visuais, o resultado foi de que cerca de 1% da amostra apresentava os sinais de extrema afantasia, enquanto cerca de 3% da amostra exibia características de hiperfantasia. Agora, se você deseja saber se você faz parte desses 3%, vamos ver aqui alguns sinais, vamos ver, na verdade, 8 sinais e também alguns exemplos da hiperfantasia. Começando por um exemplo, eu tenho uma amiga que é designer e ela é muito criativa, imaginativa, tem altas habilidades e ela diz que entra em um apartamento que está caindo aos pedaços e consegue já visualizar a obra concluída, linda, perfeita, super elegante, inclusive com a família também feliz habitando aquele novo lar. E o melhor, ela consegue executar o projeto com precisão. Quer dizer, esse é um sinal claro de que ela tem um imenso poder de visualizar, mas não apenas isso, ela consegue materializar aquela ideia. E isso é fabuloso.
É um sinal de criatividade, de alto senso estético, um senso estético apurado, de memória visual, inteligência espacial e várias outras qualidades, né, que nós sabemos pela história. E continuando aqui, o segundo sinal de hiperfantasia está ligado à capacidade de se dissociar da realidade. Nós temos que ter cuidado aqui com essa frase, porque não é perder insight, não é não saber o que é real e o que é imaginação, não é isso, mas essa habilidade ela pode evitar que a pessoa fique muito agitada ou muito estressada quando ela está numa fila, por exemplo, ou quando algo ruim acontece. Então essa pessoa ela consegue se refugiar no seu mundo imaginário, no seu mundo interior e ela acaba não sofrendo tanto. Quer dizer, aqui é um ponto positivo, ela consegue aguardar, consegue inibir os seus impulsos com maior facilidade. O terceiro sinal é a tendência de mergulhar em histórias como se elas fossem reais. A pessoa que tem a hiperfantasia consegue ficar imersa em livros, em filmes, em histórias que são narradas sem perceber o tempo passar. Na leitura, por exemplo, ela pode criar cenários riquíssimos, consegue visualizar os personagens, ela vive a história como se estivesse naquele mundo, naquele outro ambiente fantástico, e por isso a gente gosta tanto de Harry Potter, de biografias, de visitar a Terra-média, porque a gente sente a energia, a gente consegue visualizar os personagens ali, então é interessante. O quarto sinal é sonhar acordado. O daydreaming é muito frequente entre as pessoas que têm a hiperfantasia. E ao mesmo tempo que esse mundo imaginário é um refúgio maravilhoso, ele também pode se tornar um problema quando a pessoa fica divagando demais, fica muito tempo ali presa na sua bolha e não cumpre as suas tarefas mundanas, as tarefas do dia a dia, a rotina que às vezes não é tão glamurosa quanto o seu próprio mundo imaginário. E esse é um problema porque o Harry Potter não vai fazer a nossa atividade física, por exemplo. A quinta tendência relatada pelas pessoas com a hiperfantasia é um sentimento de desejar algo inominável. Eu ouço isso de vários alunos que dizem que se frustram com a realidade e às vezes eles têm aquela fantasia platônica de conseguir um dia alcançar a perfeição do seu próprio mundo imaginário. O sexto sinal é ter sentimentos de nostalgia, ficar relembrando demais o passado, repassando as imagens. As pessoas que viveram intensamente a infância e que tiveram tempo para essas divagações, para passar horas em Nárnia sem que ninguém as incomodasse, que podiam ter os seus amigos imaginários também, sem que ninguém as julgasse negativamente e que podiam se vestir de super-heróis e realmente acreditar que tinham superpoderes. É claro que essas pessoas vão relembrar o passado com mais alegria. E se você teve essa infância, provavelmente você vai gostar de revisitar os seus pensamentos e de relembrar, né, daquela liberdade que você tinha na época. O sétimo sinal é ter sonhos muito vívidos e surrealistas, como os quadros do Dali. Se os seus sonhos são coloridos, cheios de elementos simbólicos e com essas integrações muito inusitadas de imagens, provavelmente o seu cérebro é bastante imagético. E o oitavo sinal de hiperfantasia é ser ótimo em meditações guiadas. As pessoas que têm um cérebro muito imagético, muito imaginativo, elas já se teletransportam para um outro mundo quando alguém começa a dizer: imagine que você está numa praia com areia branca, com o sol tocando o seu rosto, a sua pele e que as crianças estão brincando, felizes, perto de você. A pessoa já se transporta para esse local e, inclusive, os cientistas conseguem medir a contração das pupilas por causa da luz que, teoricamente, a pessoa está vendo. Ou seja, de fato, o cérebro dela está visualizando a luz do sol. E essa capacidade pode ser muito poderosa no relaxamento, nas artes, no esporte, em várias situações. Então, resumindo, a hiperfantasia pode elevar a sua criatividade se você consegue pensar em 6 coisas impossíveis antes do café da manhã e principalmente se você consegue executar os seus planos. A hiperfantasia também pode permitir que você se dissocie das experiências muito sofridas e que consiga se refugiar no seu mundo interior, naqueles momentos que são mais difíceis, e isso leva a melhor inibição dos impulsos.
Pode favorecer também a imersão e a aprendizagem pelas histórias, pelas biografias, isso é ótimo. Pode deixar o seu dia mais leve, mais divertido, mais colorido. Talvez você consiga fazer uma busca pela excelência com maior facilidade, justamente porque você consegue enxergar um futuro melhor, consegue enxergar o que pode ser mudado. É provável também que você consiga manter o seu lado mais jovem, bem desperto, ou às vezes acontece também que da pessoa parecer uma personagem da era vitoriana, porque ela se sente mais pertencente ao passado e os seus sonhos, imagino que sejam lindos, coloridos, e também é possível que você consiga meditar como poucas pessoas no mundo. Mas, embora existam claras vantagens, né, benefícios óbvios de ter a hiperfantasia, tudo que é hiper pode trazer prejuízos. E aqui os prejuízos mais relatados, eles estão relacionados à ansiedade, por exemplo, porque a pessoa às vezes tem um pensamento arbóreo, ela consegue ver múltiplos cenários, múltiplas possibilidades, por exemplo, numa carreira, e aí talvez ela não consiga decidir com clareza qual caminho ela deve seguir. E essas várias possibilidades às vezes trazem uma aflição mesmo, deixam a pessoa extremamente ansiosa. A pessoa também pode ter dificuldade para sair da sua bolha, porque naquele território imaginário ela tem mais segurança, ela controla os elementos de certa maneira, ela conhece, tem uma certa previsibilidade. Às vezes a pessoa tem dificuldade também para se manter no presente, porque o passado e o futuro são muito atrativos, e aí a pessoa fica imaginando, fica, né, pensando no que pode acontecer ou no que já aconteceu, e acaba não vivenciando o presente, as conversas e as interações reais daquele momento. Inclusive, a pessoa pode ter dificuldade para estabelecer relacionamentos reais, porque no seu mundo imaginário os personagens são de certa maneira também previsíveis e eles são às vezes mais generosos, mais gentis do que o mundo real. Muitas vezes, inclusive, a pessoa se refugia porque sofre bullying na escola ou porque escuta comentários capacitistas, tem uma série de fatores. Existem pesquisas, por exemplo, que investigam a relação da hiperfantasia com a psicopatologia, quer dizer, com o sofrimento psíquico. A hiperfantasia pode, inclusive, estar relacionada à esquizofrenia em casos extremos. Parece que com o toque também, o transtorno obsessivo compulsivo, existe a hipótese de que os pensamentos intrusivos possam ser esse elemento imagético muito mais forte do que nas outras pessoas e que o paciente, né, a pessoa que recebe esse diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo, pode realmente não conseguir controlar. E a ruminação também pode ser um ponto muito negativo e frequentemente está relacionado, porque se a pessoa consegue imaginar cenários maravilhosos, ela também, às vezes, vai enxergar de forma muito nítida os cenários catastróficos, e aí esse é o ponto, às vezes, de ruminação, que a pessoa fica pensando questões negativas e não consegue, às vezes, sair da bolha. A insônia também vem pelo mesmo motivo, da mesma forma que os sonhos podem ser lindos, artísticos, coloridos. Se as imagens forem catastróficas, elas também vão tender a ser muito realistas. E aí os pesadelos talvez sejam extremamente cansativos e assustadores e a pessoa não consiga ter uma noite de sono reparador. Aí vai ficar cansada no outro dia, muito impressionada e talvez fique até com medo de dormir novamente. As pessoas com hiperfantasia também talvez precisem se proteger, se preservar justamente por isso, porque quando se trata de notícias de violência, de catástrofes, de problemas na sociedade, elas podem ficar muito impressionadas. E até as cenas religiosas podem ser extremamente ansiogênicas, porque principalmente quando é uma criança vendo a cena, né, vendo as chagas de Cristo, por exemplo, ela pode realmente ficar sofrida, pensando muito e manter aquelas imagens por muito tempo na mente. E sabendo dessa tendência, a gente, claro, vai evitar os filmes, os noticiários violentos, porque essas imagens tendem a ficar impregnadas no cérebro. E aí, por falar nisso,
quem tem uma boa memória visual nem sempre tem a hiperfantasia, ou seja, a pessoa pode ser muito boa, pode ter uma capacidade excelente de memorização, de registro do que ela enxerga, só que talvez ela não consiga gerar imagens além daquelas que são vistas, que é o caso da pessoa que tem a hiperfantasia. Mas aí já é um outro assunto. Agora, como de costume, por favor, comente aqui embaixo nos comentários se você também tem a mente muito fértil, muito imagética. Aproveite para curtir o vídeo, compartilhar com os seus amigos e, claro, se inscreva no canal para que a gente continue estudando, aprendendo juntos aqui em comunidade. E se você quiser enviar sugestões também de vídeo, é só escrever aqui abaixo que nós vamos conversando. Inclusive, esse tema foi solicitado por vocês e aí eu vou coletando as sugestões e a gente vai fazendo aos poucos esses vídeos. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau!